Para algumas pessoas, hoje é segunda-feira, né? Para quem não teve folga, é vida que segue. Mas o fato é que é dia de trabalho, é dia de cumprir os compromissos, dias de cumprir hora. E a bem da verdade é que o brasileiro atualmente nem sabe até quando vai viver assim, não é? Nessa rotina agitada. E aí, meu amigo, minha amiga, o tal do estresse é uma realidade na vida de muita gente. O dia a dia da maioria das pessoas acaba sendo bem cansativo, né? Tem que encarar a pressão do trabalho, as filas, engarrafamento, ai, cadê o bom humor? Hoje em dia, todo mundo vive numa correria, sobra tempo pra nada. Fora ter que cuidar dos problemas de casa, dos filhos, contas chegando pra pagar, é muita pressão mesmo, viu? Difícil de aguentar. Isso tudo acaba gerando o famoso estresse. Pois é, tem muita gente estressada por aí. Todos os dias, aqui com esse trânsito, estressa qualquer um, né? E a tendência é piorar agora no final do ano. A gente trabalha o dia todinho e quando chega aqui, às vezes leva 30 minutos para chegar, descer do ônibus. Acho que o maior estresse no meu dia a dia é esse. Acabado aqui. Quando termina o dia, a gente chega em casa, ainda tem o estresse de casa. Quando junta tudo, Ave Maria. Como é que faz, hein, pra ficar calmo, pra segurar as ondas? Tem que tomar muito suco de maracujá. Heloísa também sabe bem o que é o estresse gerado pela rotina. E ela não para. De manhã está na faculdade, depois começa a maratona das aulas de inglês. Essa já é a segunda aula que ela dá no dia. Do you play computer games? Yes. Really? What games do you play? Clash Royale? A agenda está sempre lotada de compromissos e vai até a noite. Mas teve uma época que a mente e o corpo não aguentaram. Os efeitos do estresse vieram com força. E é aí que o bicho pega. Tive queda de cabelo, tive que receber aplicação de injeção. Mas aí fui controlando e agora estou mais relaxada, estou mais levando do jeito que dá. Agora, a professora tenta, do jeitinho dela, pegar mais leve na correria. Começou a pensar mais na saúde. Procure atividades relaxantes, como, por exemplo, assistir TV, que eu gosto, assistir vídeos no YouTube, passear, para ver se dá uma tranquilizada na vida. Professora, e agora? Está indo para onde? Para outra escola, continuar a rotina até o final do dia. Não para? Não para, a vida aqui não para, minha gente, é agitada, viu? É, que o professor sabe disso, né? Uma das profissões aí submetidas a alta carga de estresse. E que o estresse causa vários problemas de saúde, isso não é novidade, né? AVC, problemas do coração, por exemplo. Mas o estresse pode ter também outros efeitos no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem conhece. Aqui comigo o médico neurologista Emerson Magno. Doutor, bom dia. Bom dia, Bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia Paraíba. Como a gente estava falando antes, algumas reações do estresse a gente já conhece, já são bem populares. Quais são, até hoje, na sua carreira, as reações mais inusitadas que o senhor viu com pacientes estressados? Certo. Se lembrando que o estresse é uma resposta natural do organismo a algum desafio. Por exemplo, antigamente os nossos hominídeos, né? Para eles o desafio era a caça, era fugir de um predador. Claro. Hoje em dia nós mudamos nossos desafios. Trabalho, excesso de trabalho, alteração de sono. Então, muitas vezes, o estresse crônico ele pode trazer problemas para o nosso organismo. Então, casos curiosos que são comuns, ou muitas vezes é até raro de aparecer no consultório, como, por exemplo, pacientes que desenvolvem perda súbita de visão. É mesmo? É uma doença chamada amnésia global transitória, em que há uma perda súbita de memória que pode durar até um dia inteiro. Então, o paciente ele repete várias vezes onde está, o que está fazendo naquele momento. Alterações de parestesia, dormência das mãos, pelo corpo. Então, assim, existem vários sintomas curiosos, muitas vezes relacionados a problemas neurológicos que podem ser causados pelo estresse crônico. Já que você falou aí de dormência, a gente recebeu uma pergunta sobre isso. A Renata de Cabedelo disse que tem 32 anos, super jovem, e quando sente fortes emoções, as pernas ficam dormentes o dia todo. Então isso é normal? Pode ser uma reação do estresse? Pode. Se no caso, numa situação de estresse agudo, o que acontece? O organismo ele tende a priorizar órgãos de ataque, órgãos de defesa, principalmente músculos, tá? Coração e cérebro. Então, o que acontece é que há uma distribuição de sangue em todo o organismo para esses órgãos principais. Então, há essa sensação de formigamento nos membros inferiores. Uma pergunta que chegou para a gente de Patos, no sertão. Roberto, estresse pode causar dores no estômago?
Sim, uma explicação seria até semelhante. Então, há uma redistribuição do sangue, então o próprio estômago ele para de receber o sangue adequado, e aí pode desencadear dores do estômago, diarreia, constipação intestinal, vários sintomas relacionados ao sistema gastrointestinal. Olha a Patrícia dos bancários, ela relata que pratica esporte, mas de vez em quando sente muito cansaço e arritmia cardíaca. Uma vez mediu a pressão, estava 14/9 e ela já teve depressão também. Esses sintomas podem indicar estresse? Sim, principalmente o estresse crônico. Então, lembrar que durante o estresse crônico, o organismo ele começa a produzir algumas substâncias, principais delas, o cortisol e a própria noradrenalina. Isso leva a uma constituição de vasos sanguíneos e, consequentemente, o aumento da pressão arterial, tá? Associado também à palpitação cardíaca, arritmias. Rosineide, de Montado, olha que curiosa a pergunta dela. Meu filho de 10 anos é muito estressado, faz tratamento com psiquiatra. Criança também tem estresse? Sim, isso é comum até ver, a gente observa isso em berçários, em crianças menores. Coisa. Muitas vezes a criança ela perde o vínculo ou fica distante dos pais. Isso para a criança é uma situação de estresse. Então observa muitas vezes isso. Quem tem filho muitas vezes pode passar por isso. Que a criança ela perde o contato com os pais e isso é uma situação de ambientes novos também, pessoas diferentes. Até cachorro, né? Animais têm estresse. Crianças, então, crianças, também não estão imunes a isso. A gente tem aí uma artezinha para mostrar para você em casa como que o estresse pode atacar o nosso corpo de diversas maneiras, de cima a baixo, para falar de grosso modo. Coloca aí pra gente, veja só. O cérebro, como a gente está acostumado a saber, dor de cabeça, doutor, AVC, depressão provocada por estresse e ansiedade. É verdade. Por exemplo, o estresse crônico, lembrar sempre que o estresse crônico é o problema. O estresse agudo, ele nos ajuda em alguma situação especial. Preparação para uma prova, um trabalho diferente, por exemplo. Mas o estresse crônico pode levar realmente a aumentar as dores de cabeça, pode desencadear AVCs em pessoas que já têm propensão a ter esse problema, pode piorar ou desencadear também depressão, ansiedade. Lembrar também que pode causar alterações cognitivas, perda de memória a longo prazo, alteração de concentração e raciocínio. A gente passa a sempre focar naquele momento. Exato. Então, perde um pouco o planejamento a longo prazo. Quando vai ver, quando se dá conta, é o estresse. Aí, justamente, pode ser o estresse. Alterações do coração também, o coração a gente sabe que é muito atacado, né? No caso de estresse. Olha aí o que a gente separou. Hipertensão, infartos, arritmias e dislipidemia. Explica pra gente o que é isso, doutor. Dislipidemia seria um aumento de colesterol, triglicerídeos no sangue. Então, esse próprio hormônio que está associado ao estresse, que seria o cortisol, ele pode levar a uma concentração maior de gordura no sangue, que muitas vezes é acumulado nas artérias e pode levar a um infarto, a hipertensão e o próprio AVC. O estômago, como falou o nosso telespectador aí de Patos, também pode ser atacado com estresse. Muitas vezes as pessoas tentam fazer um diagnóstico localizado, sem pensar que a causa é mais global. Justamente, dores do estômago, alteração do ritmo intestinal, ou constipação crônica, ou mesmo a própria diarreia pode ser causada por um estresse a longo prazo. Próximo órgão é o pâncreas. Diabetes causada por estresse? Isso, lembrando agora da semana da diabetes. Exato. O que acontece é que o próprio cortisol ele leva também a uma excesso de produção de açúcar no sangue. E esse açúcar ele também pode levar ao diabetes, somente diabetes do tipo 2. Tá? Que coisa. Então, pessoas que têm a propensão a desenvolver diabetes podem ser prejudicadas pelo estresse a longo prazo. O próximo é o intestino. O estresse causa diarreia ou constipação, uma coisa ou outra. Exatamente. Pessoas que têm sociabilidade, tanto a diarreia quanto a constipação podem ser desencadeadas pelo estresse. E para a gente finalizar, olha só, gente, até os órgãos reprodutores também podem ser alvos do estresse. Impotência, alteração do ciclo menstrual e perda da libido. Pouquíssimas pessoas fazem essa associação. Mas é um problema que a gente até observa com certa frequência. Realmente, diante de tudo que o organismo ele é influenciado pelo estresse, pode levar também, nas mulheres principalmente, a alteração do ciclo menstrual, porque lembrar que o estresse tem uma origem no cérebro e o cérebro controla, através da liberação de hormônios, todo o ciclo menstrual. Então, a própria também libido e potência tem a ver com a parte cerebral. Então, o cérebro controla tudo, o cérebro é o principal foco que sofre pelo estresse. Eu acho que deve ser meio frustrante quando o paciente recebe esse diagnóstico. Olha, é estresse, você tem que ficar tranquilo e relaxar. É difícil mudar o hábito de vida, mudar a rotina, mudar a forma de pensar, fazer exercícios físicos, relaxar.
Mas tem que fugir disso, doutor, não tem como. Não tem como. Tem que mudar toda a vida para tentar se livrar, pelo menos, do estresse um pouco. Na medida do possível. Na medida do possível. Doutor Emerson Magno, médico neurologista aqui com a gente, nos ajudando mais uma vez no Bom Dia Paraíba. Doutor, obrigada, viu? Obrigado, Patrícia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.